eu percebo que você tem um gancho com as questões sociais muito grande nos seus escritos, né? Sim. Esse livro Idalina, Mesmo inclusive. Idalina sendo um livro de terror, mas ele tem uma questão muito grande, tem uma ligação muito grande com o Jequitinhonha, como que chama lá? Pô, Minha hoje, cidade, Joaíma. hoje eu tô com Joaíma, nossa mãe, Joaíma. Joaíma, cidade que tem Tem, manga. tem isso. Eu fico impressionado, né? Eu fui em Joaíma uma vez, a quantidade de pé de manga que tinha ali, que eu vou te contar uma coisa. Eu falei assim, a dádiva da natureza, né, meu amigo? Ali, se você quiser fazer suco de manga, manga Chup-chup. no almoço, manga, chup-chup de manga, é, é um Não fala. negócio assim fantástico. Tinha manga demais. Um lugar que tem manga, cara, né, que assim conserve. Hoje E eu mesmo tenho uma fascinação por manga. Deve ser eu por isso. escrevi um negócio no meu stories, né, dizendo o seguinte: era um país tão pobre, né, que eles destruíram as florestas para plantar a monocultura. Não é bem isso, Uhum, não, mas é quase isso. Então, assim, a gente, cara, essa nossa diversidade é impressionante e que a gente não pode deixar que isso morra, sabe? Isso não pode uhum. acontecer. Então, sabe, que seja eterno, né? Em Joaíma e a cidade de Jequitinhonha, sabe? Plantação de manga, lá no norte de Minas, tipo assim, aquela bucha que a gente usa para tomar banho, né? Rapaz, no Rio tinha uma quantidade enorme. Eu levei, eu fui com uma sacola cheia de bucha, sabe? Para casa, quando eu fui para lá, porque é impressionante, cara, essa dádiva da natureza, tá tudo aí de graça, sabe você, Sim. né? Essa O pegada de. capitalismo não estraga isso tudo, né, meu amigo? Sim. Essa pegada social, eu já militei durante uns 4 anos antes de eu entrar na faculdade, porque aí realmente não consegui ter tempo para militar realmente, mas eu era secretário de comunicação das Brigadas Populares, que é um movimento de esquerda aqui em Belo Horizonte. E as Brigadas Populares Uhum. estão ativas ainda. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o, a política da cidade, essa questão da luta por direitos, é sobre buscar Brigadas Populares. Então, em Idalina, isso não podia ficar de fora, esse meu lado. Inclusive, quando a gente está escrevendo, a gente não consegue externar um personagem que seja muito diverso do que a gente realmente é. Então, eu acho que é tanto uma questão prática a gente escrever sobre essas coisas, esses assuntos, quanto uma questão de necessidade. Tem escritores, Mauro, que preferem não se posicionar politicamente porque pensam que vão perder leitores. Olha só, se você, o que eu penso sobre isso? Se você quer ganhar leitores à custa de perder a sua identidade política, você está vendendo um pedaço da sua alma. Assim penso eu, né? Tem gente que pensa diferente. Mas se você deixa de se posicionar Eu penso a mesma coisa, politicamente, eu penso igual. se você deixa de se posicionar politicamente para ter mais leitores, cara, enfim. Aí o Cara, Idalina, eu não posso nem falar, assim, né? Eu tô com um boné do MST aqui, né? Então, assim, e foi intencional. Não, não foi por acaso que eu peguei o boné, não. Hoje eu vou fazer a live com o boné do MST, né? isso aí. Assim, tem Porque gente tem que não muito gosta, disso, né? né, Mauro? Fazer o quê? Mas tem gente que eu acho que hoje o MST hoje produz, né, a alimentação, inclusive natural, né, a preço mais justo, porque não é commodity, né, não varia de acordo com o mercado, não varia de acordo com o dólar, né. Então a gente teve alta de feijão, teve alta de arroz, então é assim, e outra coisa, eu acho que o Brasil é um país muito desigual, né? Desigual em tudo, em renda e também em questão de distribuição de terra, né? Com Então, assim, certeza. pouca gente, às vezes, com terras a perder de vista e gente que não tem como plantar, entendeu?
Agora, sabe, claro, né, que existe toda uma narrativa, né, aí contra, né? Ah, porque os caras são invasores de terra, que isso, aquilo e tal. Nem estão invadindo terra, tem muito tempo que não invadem terra mais, mas existe uma lei. Hoje existe lei, terras improdutivas, né? Aquela terra que já, depois de um certo tempo, que ninguém trabalha nela, né? Isso Santo Agostinho já falava sobre isso, função social da terra, função social da propriedade. Isso foi falado sabe, em 1300 e alguma coisa por Santo Agostinho. Né? Sim, Então, assim, que a gente, poxa vida, que a gente não seja, sabe, que a gente entenda o nosso lado, né? Eu sou um cara que meu pai era operário, né? Eu sou funcionário público, né? Estou afastado por causa né? Tem processo até de aposentadoria por causa de questão de saúde, todo mundo sabe disso, né? Uma grande parte, mas eu sou um trabalhador assalariado, né? Você também Miquel. Quase todo mundo que está nos vendo aqui sabe? Aqui, nenhum de nós aqui é rico, não. Então, assim, se a gente não é de elite, cara, a gente tem que entender, assim, né, sabe, os movimentos populares do Brasil, sabe? Não ser contra, não, sabe? sim. Então, eu acho que. E aí, eu estendi isso aqui, claro, porque eu também estou externando, né, a minha posição, que é muito clara, sempre foi muito clara. Eu fui presidente do PT 4 vezes aqui em Gaité, né? Então, não posso dizer, eu tenho uma questão de esquerda, e a gente, ninguém, sabe, gente, não existe essa história, vão implantar o comunismo, sabe? Essa baboseira, sabe? Que pronto, tem gente que acredita nisso, sabe? Lula foi presidente do Brasil durante 8 anos, Dilma foi durante 6 anos, né? Que foi impeachmentada no meio do segundo mandato. E implantaram o comunismo? Que nada, sabe? E o que seria comunismo, né? Que ideia que é essa de comunismo que as pessoas acham que tem, né? Vão dizer que Chaves é comunista? Nada, Chaves não é comunista, Chaves é um ditador, mas também, né, cravado também nas questões de Simão Bolívar, grande líder, né, que pensou a América Sim. Latina, né? Então, assim, olha, se a gente olhar com preconceito os nossos semelhantes, a gente realmente nunca vai andar, né? Aham. Eu não penso que ninguém que mude a cabeça, não, mas que pelo menos use o cérebro para pensar, sabe? Por que tem isso? Por que tem aquilo, né? Sobre. Não querendo. Acho que aproveitando, sabe? Vamos aproveitando o feriado, né? Que comemora o Dia da Independência. Até quando que nós somos independentes, sabe? Até quando Uhum. a gente está, sabe, ainda nas mãos, nas garras dos Estados Unidos por muita coisa, né? Ainda. Porque a CIA está lá, tanto que Soldado Errante é o livro Sobre mais. Errante fala sobre isso. O Soldado Errante é o livro mais ideológico de todos. Ele e Aham. Volta e Formiga. Os dois são. O Volta e Formiga é um livro mais idealista, né, vamos dizer assim, e Soldado Errante é um livro mais realista, né, vamos dizer, no sentido, apesar de toda a ficção que está envolvida no meio ali. Né? Mas a crítica que o Soldado Errante faz, né, quando aqueles dois amigos se encontram, né, naquele local que a princípio era um local ignorado, né, e que um aciona o gravador e começa a gravar e começa a conversar e tudo mais, e eles dizem, né, olha, a nossa civilização faliu, né? E eu posso dizer, olha, eu sou economista. Então, assim, eu sou um economista que estudou muito filosofia. Né? Então, eu estudei bastante o iluminismo. E o Uhum. iluminismo ele foi um grande avanço, mas que, no final das contas, ele avalizou o capitalismo. Porque o iluminismo é principalmente a ideia europeia. Né? Porque o que se vê da civilização? Né? E o Soldado Errante fala isso. A civilização ela veio como? Ela veio através de conquista de terra, de covardias ali, de escravidão ali.
Isso que é civilização, sabe? Os caras foram conquistando terra. Quando chegaram os europeus aqui na América, o que eles fizeram? Eles dominaram os indígenas, sabe? E subjugaram os indígenas, eles escravizaram os indígenas, a princípio, e depois fizeram o maior tráfico de humanos da humanidade, que foi só para o Brasil mais de 5 milhões de africanos que foram arrancados da África e vieram para cá. Isso é civilização. Essa é a civilização que a gente exalta tanto. O homem civilizado, sabe? A merda, sabe? Pô, sabe? Isso não é um conceito bom, sabe? Civilização não é um conceito bom, sabe? E aí você tem, né, no caso do Soldado Errante, que mostra a cosmologia indígena e que mostra que a visão indígena sobre propriedade, sabe, sobre natureza, é bem diferente da civilização. A propriedade na civilização é conquista, roubo, sabe, domínio, escravização. A propriedade do índio, o indígena não imagina que ele seja dono da terra, ele imagina que ele é fruto da terra. Por isso que, né, inclusive, você está fazendo aí levando aos leitores, né, os termos indígenas. Os termos indígenas, né, o Nhengatu é língua boa, né, que é originária do tupi antigo, mas que foi modificada e tudo, que é muito falada ainda, né, pelas populações ribeirinhas do Rio Negro, né, no Amazonas. Em São Gabriel da Cachoeira, tem 4 línguas oficiais: português, o Nhengatu, o tucano e o baniwa. São 4 línguas diferentes. Imagina só que coisa fantástica, sabe? Essa é a nossa riqueza. E a gente precisa, sabe, a gente ainda não absorveu o espírito brasileiro na essência, porque se a gente absorver o espírito brasileiro na essência, a gente vai absorver primeiro a cultura dos indígenas, né? A cultura, e essa cultura que é totalmente diferente da civilização. Ela se choca com a civilização em tudo, né? Na questão da propriedade da terra, né? E na questão do trato com a natureza, porque você imagina só as máquinas, sabe, escavadoras, que estão lá, sabe, escavando para buscar minério, cada vez mais minério, toneladas e toneladas de minério, sabe? Isso vai destruindo a natureza de uma forma, destrói fauna, destrói flora, destrói contamina rios, né? Polui os rios com mercúrio lá na Amazônia. É complicado, sabe? Hoje, tem muitas aldeias que estão ficando doentes por causa de estar ingerindo mercúrio. O mercúrio mata, cara. Sabe? Mercúrio mata. Por quê? Por causa da mineração, por causa do garimpo ilegal, né? Que tem lá. Então, assim, isso é tudo fruto de uma ganância muito grande. Aí que vem o Soldado Errante. O Soldado Errante vem para isso. Ele vem para ser um instrumento de denúncia. O Soldado Errante, principalmente, ele tem uma história de amor, né, muito bonita. História linda de amor. Né, eu tô entre maluco. o soldado e a Caroline, né, uma história de amor, assim, que, sabe, e olha, e eu realmente, o grande teste que eu tive foi o depoimento dos próprios indígenas, né? Uma amiga minha, Nildes Nairi, de Açailândia, Maranhão, ela fala assim, que o trato que eu dei, assim, né, foi com tanto respeito, apesar de tanta beleza, apesar do sexo, né, que acontece entre eles e tudo mais, mas é de tanta pureza, de tanta beleza, que ninguém se viu ali. Né? E aí vem o Edson Caiapó dizendo o seguinte, que o Soldado Errante, ele é o contraponto do romantismo de José de Alencar, que criou lá Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel, né? Tem os personagens Ceci, Peri, né? E tudo mais, e que colocava o indígena como subjugado. Então, é a época do romantismo. O romantismo, na história brasileira, da literatura brasileira, ele subjugava o índio como ser inferior, sabe?
E soldado errante não vem para resgatar o indígena. O indígena é protagonista da história. Ele é o protagonista da história. E não ao contrário, né? E ali você tem. E aí e tem um recado, né? Um recado muito importante para as Forças Armadas, né? Que nós queremos das Forças Armadas, todos nós queremos das Forças Armadas, é que realmente esse nacionalismo, esse patriotismo seja real, sabe? Que seja em defesa desse país que é imenso, país continental, e ter uma Amazônia, que eu vou te contar uma coisa, cara. A Amazônia, a Amazônia, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, é o pulmão do mundo. Sabe, se você acabar com a Amazônia, você acaba com chuva, você acaba com rios, sabe, em um monte de lugar, você provoca um desequilíbrio e chega numa certa hora, sabe, vai chegar num certo ponto, se não deter, sabe, essa destruição da Amazônia, nós vamos assistir à própria decadência da humanidade, não do planeta. O planeta não, o planeta se revigora. Mas, como diz Raul Seixas, né? O planeta é como um cachorro, né? Se eu estou incomodado com as pulgas, né? Eu me livro delas no sacolejo, né? As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, né? Que tem essa música. Então, assim, quem vai ser sacudido aqui somos nós, humanos, sabe? Que vão ser, sabe, nós não somos merecedores da terra, que nos dá vida em abundância. Então, talvez a gente tenha tempo de aprender com os indígenas, né? Aprender com outros povos que tratam da natureza de uma forma, sabe, tem carinho com a natureza. Todos os deuses indígenas são deuses mais reais do que, às vezes, que os deuses ocidentais. Porque os deuses ocidentais são deuses invisíveis, sabe? São deuses que você não sabe onde está e que você não faz ideia, né? Mas os deuses da natureza são Iara, que é a deusa das águas, Rudá, que é o deus do amor, Tupã, que é o deus do relâmpago, sabe? E o Nhanderu, que é o regente que harmoniza tudo isso aí, toda essa questão da natureza, e o Mani, que é a deusa da mandioca. Imagina só, cara. Então, todos esses deuses são palpáveis, são deuses reais, são deuses. Porque o indígena sabe, o vento é importante, né? Então, o vento é uma divindade. O relâmpago é importante. Ele limpa o ar, tudo, né? Ele vem com aquela força, né? Então o relâmpago também ele tem é muito imponente, né? Por isso que o Tupã realmente é um deus assim muito falado, né? É um deus imponente e tudo mais. Ele vem com a força de Tupã, né? Tem até uma fala, né? Da Kaolin, que fala assim: o que Tupã riscar no céu, quer dizer, quando o relâmpago, o que Tupã riscar no céu está arriscado. O que Tupã não riscar não vai acontecer. Então não se preocupe, mesmo, porque aquilo que Tupã riscar no céu é o que vai acontecer na vida, né? O soldado estava muito angustiado, né? Porque ele tinha que ir embora da missão, ia deixar a sua Kaolin na aldeia, né? Que a Kaolin vai e ameniza. Olha, o que Tupã riscar no céu vai estar arriscado a nossa destino, né? O destino das dois está arriscado por Tupã.